Israel estava esperando o Cristo, mas quando Jesus veio, eles não aceitaram Jesus como sendo o Filho de Deus. No terceiro tópico, Jesus, o homem perfeito. A humanidade de Jesus. Jesus não era um ser humano aparente, mas era um ser humano real, palpável. O apóstolo João ele fala que nossos olhos vimos e que as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então Jesus era um ser humano real. Aqueles que negam essa realidade da existência de Jesus, um ser humano físico real, diz a Bíblia que é o espírito do anticristo, que nega que Jesus veio em carne. É o espírito do anticristo. Jesus também não usava o seu poder de Deus para poder se beneficiar a si próprio. Porque quando Satanás desafiou ele ali em Mateus capítulo 4 a transformar pedra em pão, Jesus não fez isso. Também quando ele estava diante da fonte ali, naquela mulher samaritana, ele disse: mulher, se você soubesse quem está falando contigo, você pediria, ele te daria água da vida. Então Jesus ele não usava o seu poder em benefício próprio para poder aliviar a sua angústia, as suas dores, não. Jesus ele não tinha essa característica. Muitos até mesmo dizem que Jesus estalava o dedo, aparecia uma mesa, que ele era carpinteiro, estalava o dedo, aparecia uma cadeira, mas isso não tem registro bíblico de Jesus. Não era uma espécie de mágico que fazia sinais para poder impressionar o povo, para poder se aparecer. Jesus não fazia isso. Mas toda vez que tinha uma necessidade, ele agia, transformou, ele multiplicou pães e peixes, ali 5 pães e 2 peixes para aquela multidão, depois 7 pães. Jesus ele fazia sempre que tinha uma necessidade, acalmou o vento, acalmou o mar. Jesus ele agia quando precisava, ressuscitou Lázaro, mas Jesus não era mágico, ficava fazendo coisas, né, para as pessoas verem espetáculo no meio da rua. Isso é um pensamento errado a respeito do Senhor. Infelizmente, até mesmo pessoas que no nosso meio evangélico têm pregado dessa forma, ensinado assim. Jesus é o último Adão. Essa palavra último Adão quer dizer Jesus veio o primeiro Adão, que é o Adão criado ali no Jardim do Éden. E Jesus é o segundo Adão, na verdade é o último. Mas por que Jesus é o segundo Adão? Porque no aspecto de santidade, ou seja, o homem criado sem pecado, só teve 2, que foi Adão, o primeiro, e Jesus, o segundo. Porque depois de Adão e o pecado que ele cometeu, todos nós somos pecadores de nascimento, herdamos a natureza do pecado. Mas Jesus não. Jesus, quando ele nasceu, não herdou a natureza do pecado, porque foi gerado pelo Espírito Santo. Foi colocado dentro do ventre de Maria, que era virgem também. Então Jesus não herdou, não tinha no seu sangue a natureza pecaminosa, como nós temos a nossa natureza pecaminosa, tendenciosa para o pecado. Jesus, ele não pecou, nasceu santo, viveu santo, morreu santo e foi assunto ao céu. E no terceiro e último ponto, do tópico 3, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Jesus era perfeito espiritualmente e moralmente. Espiritualmente porque ele é a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, verso 9. Jesus não tinha o Espírito Santo por medida. Jesus não tinha um dom. Jesus não era usado com um dom, ou um dom de curar. Jesus não era usado com um dom, né, de maravilha. Não. Jesus, a plenitude do Espírito habitava em Jesus. Ele era o único que tinha capacidade para receber a plenitude do Espírito, porque nós sabemos que nós somos falhos, nós somos pecadores, e por mais que nós oramos, consagramos a nossa vida a Deus, nós não temos capacidade de receber a plenitude do Espírito Santo, porque nós somos carne e nós somos pecadores. Mas Jesus não, Jesus habitava nele toda a plenitude do Espírito. Jesus não tinha o Espírito por medida, como diz a palavra de Deus. E na conclusão, meus irmãos, a Bíblia diz, nós olhando para Jesus, Jesus é a medida de toda a perfeição. Ele em Efésios capítulo 4, verso 3, diz que Jesus é a medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, nós devemos chegar na medida da estatura completa de Cristo. Então, Jesus é a medida para nós. Jesus é a medida do homem perfeito. Jesus é a medida da pessoa que nós devemos ser. O seu caráter, o seu comportamento, o seu temperamento, como Jesus agia, como Jesus pensava. É isso que nós devemos buscar. Nós vemos hoje muitas pessoas buscando, e é bíblico, o poder de Jesus, querendo ter a autoridade que Jesus tinha como homem. Jesus ele expulsava demônio, Jesus curava enfermos, Jesus realizava coisas grandiosas, e muitos de nós hoje queremos ter esse poder, o que não está errado, porque isso está na Bíblia, que nós devemos buscar, e o Senhor prometeu que nós faríamos os sinais que Ele faz. Mas o mais importante para nós é termos o caráter de Cristo, é ter a mente de Cristo, e andar como Cristo e pensar como Ele. É isso que é importante, que nós sejamos a imagem de Cristo, que nós sejamos
como Cristo foi no nosso dia a dia, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso proceder, que nós sejamos como Cristo, que só assim nós vamos fazer realmente a diferença no meio da sociedade, porque milagre, prodígios, até mesmo aqueles que são ímpios, eles se maravilham, mas eles não mudam a sua vida. Muitas vezes eles vêm para a igreja, recebem uma bênção, recebem um milagre, mas não faz uma aliança com o Senhor, não muda a sua vida, não muda a sua atitude, não muda o seu pensamento, porque ele só quer receber bênção, só quer receber milagre. Mas o verdadeiro servo de Deus, ele não deve se via